Carol, já foi apresentada. Mas fica à vontade, irmã Selma. És bem-vinda. Amém? Amém. E deixa Deus te usar. Amém. Mais uma vez, saudamos a todos com a paz do Senhor e a vocês que estão aí, pode ser no hospital, em casa, na rua, dirigindo, mas ouvirá nessa tarde a palavra do Senhor. Primeiramente, agradeço ao meu Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de chegar até aqui, né? Como a irmã falou, faz um bom tempo, até por conta da distância onde estamos morando. Mas somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Também quero agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves e a sua esposa, irmã Judite Alves, coordenadora geral do Círculo de Orações. Pelo a confiança, né, de nos dar a oportunidade de estarmos aqui. Amém? Queremos também enviar saudações ao meu esposo, evangelista Joel Santiago, pastor ali da filial de Sanharó, às minhas filhas e genros, né? A toda a família. Sinta-se abraçada e lembrada nessa tarde. Não podemos citar o nome de todos, porque aí acabaria o tempo, né? Mas também queremos enviar uma saudação para a filial em Sanharó, né? Os presbíteros, diáconos, auxiliares, congregados e membros daquele lugar. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês nessa tarde, né? Somos gratos ao Senhor. E aqui iremos passar a ler em Gênesis, capítulo 22, e o verso de 1 a 14. Os que puderem ficar de pé, podem ficar, né? E os que não puderem estar enfermo e ficar deitado, permaneça, não se preocupe, né? Aqui o capítulo 22, de 1 ao 14, que diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão,
Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? É uma passagem bíblica, pode sentar, né? É uma passagem bíblica bem reconhecida entre nós, né? Que fala sobre Deus manda Abraão matar o seu filho, né? E quando a gente vai a meditar nessa palavra, a gente vê em 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 1, que fala, o apóstolo diz que a fé é preciosa, né? Então, aquilo foi um ato de fé que Abraão teve, né? E aqui em Hebreus ainda temos as grandes obras da fé, que são mais preciosas do que ouro. Glória a Deus. E Deus, nessa tarde, já começou a falar desde o início deste trabalho. E não vai ser diferente. A gente vê aqui que no verso 2 foi um sacrifício de fé. Pois a gente sabe, né, que Abraão queria ter um filho. E o filho Deus deu a ele. Isaac foi promessa de Deus. E o seu único filho, né, que foi da geração dele com sua esposa. E aí, o Senhor agora pede para o sacrificá-lo. Veja que ato de fé, de confiança que Abraão tinha no Deus. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia que ele ia prover. Aleluia! E ali diz que foi um sacrifício, né? Que possuía sobre o altar. Não assim só um sacrifício, mas obediência. Quando o Senhor disse a Abraão, ele não se escondeu, ele simplesmente disse, eis-me aqui. E quando a gente diz, eis-me aqui, quer dizer que estamos prontos para que o Senhor queira nos usar. Mas até aí Abraão não sabia o que o Senhor queria. Mas quando o Senhor disse, quando ele disse, eis-me aqui, então ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho a que tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece sacrifício, né? Aleluia! Momento difícil, mas Abraão foi obediente ao Senhor e ele tinha esperança e fé. E no entanto que ele saiu de madrugada, né? Arrumou o jumento, chamou mais 2 servos que trabalhavam ali em seu lar e ajuntou tudo para o holocausto, chamou seu filho. Na minha linha de pensamento, Sara não estava sabendo até agora nada, porque a Bíblia não relata que ele disse, olha Sara, Deus falou comigo e mandou eu sacrificar o nosso filho em holocausto. Não, ele arrumou tudinho e caminhou. E essa caminhada durou 3 dias, né? Foram 3 dias. No seu coração ele estava confiando no Senhor, mas como homem ele sentia a dor de um pai. E como é que vai ser, Deus? Esses 3 dias foi como fosse um mês ele caminhando, né? Mas ele perseverou na fé, né? E nessa tarde Deus está falando com a gente que tem que ter sacrifício de fé. Aleluia, que tem que ter também obediência, que tem que ter também esperança. Porque às vezes a gente entrega tudo a Deus, mas a fé fica abalada, a gente fica assustado, a esperança parece que vai embora, mas Deus não quer
Deus quer que persevere. Aleluia! Você lembra da história de Ana? Ela queria um filho, ela perseverou. Foi por isso que ela teve vitória. Aleluia! E recebeu seu Samuel. Assim Deus está falando conosco nessa tarde. Persevere. Aleluia! E assim ele fez, perseverou. Aleluia! E Abraão, quando já estava de longe, Deus mostrou a ele aquela montanha. Caminhar 3 dias e depois subir aquela montanha não foi fácil. Agora chegou o ato mais precioso da fé de Abraão. Ele olhou para os moços e disse: fiquem aqui, vocês e o jumento, e vamos adorar, eu e o filho. E depois voltaremos. Olha que fé ele teve. Deus mandou levar para fazer o sacrifício, mas ele cria que tinha a providência de Deus. E a providência de Deus chega quando a gente crê que ele faz. Aleluia! E quando foi subindo aquele moço, né, Isaac já era um rapazinho, né? A Bíblia não relata a idade, mas pelo peso da lenha que ele levou, era um menino que já podia suportar. E ele era muito obediente. Isaac era obediente. Filho da promessa. Quando é filho da promessa, os pais ficam descansados. Não dá trabalho, né? Não quer dizer que os outros filhos não vêm de Deus. Todos vêm de Deus. Filhos são herança do Senhor. Mas tem uns que ele escolhe para algo fazer aqui na terra. E ali ele subiu com seu pai. E quando já estava no caminho, então Isaac fala para seu pai e diz: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Abraão sempre dizia: eis-me aqui. Sempre estava pronto. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque ele não viu o cordeiro, né? Mas Abraão era um homem sábio e ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aleluia! Então, a coisa preciosa é a gente confiar no Senhor. Porque quando a gente confia, fica como criança, né? Fica como criança. Quando Deus provê algo, aí a gente fica como criança. Quando a gente recebe uma bênção grande de cura, de porta aberta, de outras salvação no lar, a gente pula, a gente se alegra, né? Porque chegou a vitória, fica igual uma criança. Aleluia! E ali caminharam e vieram ao lugar que Deus dissera. E edificou Abraão ali o altar. Ele colocou tudinho a lenha, arrumou, né? E depois ele colocou Isaac, deitou sobre o altar. E Isaac não disse: pai, que isso? Vai me matar? Vai me sacrificar? Que isso? Eu sou seu filho. Eu sou o filho da promessa. Não, ele ficou quieto. Porque até Isaac, ele sabia que Deus ia prover, né? E ali acontece que quando colocou, né? Tudinho arrumou, ali Isaac, aí estendeu Abraão a sua mão e tomou o cordeiro para imolar o seu filho, para o sacrificar, né? E o Senhor fala para ele, mas o anjo do Senhor, no 11, diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão! Eita, parece que a gente está ouvindo o anjo do Senhor falando com Abraão.
com autoridade, porque a autoridade dos céus. E ele disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. O servo é assim. Quando o Senhor fala com ele, ele se diz, eis-me aqui, estou pronto. O que queres que eu te faça? Né? Assim era Abraão. E ele disse, não estenda as tuas mãos sobre o moço e não faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. A gente sabe que Deus queria provar Abraão. Ele não queria matar a Isaac. Ele queria simplesmente provar Abraão e queria ver o coração de Abraão, até onde ele iria. Aleluia! E o Senhor, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia! Ele nos garante a vitória. Oh, glória a Deus! E é assim na sua vida que Deus quer utilizar você. Deus quer o seu coração nesse momento. Que você se entregue de corpo e alma. Qual a dificuldade que você tem de servir ao Senhor com alegria? Aleluia! Ele quer chegar na sua vida. Ele quer chegar na minha vida. Aleluia! Ele não quer por metade. Ele não quer só um pedacinho. Ele quer todo. Ele quer que você aprenda a ter sacrifício de fé, de confiança, de esperança, aleluia, de perseverança. A gente vê muitos exemplos, né? Mas o Senhor, nessa tarde, Ele continua a falar conosco. Ele quer a gente mais pertinho. E eu gosto mais aqui quando diz, e quando ele olhou para o outro lado, eis que um carneiro detrás dele. Olha o prover de Deus. Olha o prover de Deus. Deus provê. Você está preocupado porque suas panelas estão batendo palma? Que até o cano faltou água da compesa? Você está preocupado? Persevere servindo a Deus. Persevere na oração. Persevere crendo que Ele vai fazer. Aleluia. Tenha esperança. Às vezes a gente está passando algo, mas Deus quer que a gente fale para alguém que está passando pior do que nós. Aleluia. Porque Ele quer que você transmita a esperança que Deus é que faz. Quando Ele faz, ninguém consegue desfazer. E quando Ele desfaz, ninguém consegue fazer. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia! E Ele provê. Ele usa as pessoas. Ele usa quem Ele quer para chegar até você. Aleluia! Mas não perca a esperança. Aleluia! E Abraão, quando viu aquele lugar, né? E viu aquele carneiro ali preso, travado nas pontas do mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu. Porque ele cria que Deus ia prover. Desde quando ele subiu ao Monte Moriá, que ele disse, ficai aqui e voltaremos, foi um ato de fé, de confiança naquele que ele servia. Aleluia! E até hoje aquele lugar, né, foi reconhecido. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Está lá registrado. Aleluia! Donde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Suba ao monte, minha irmã. É o monte da oração. Aleluia. É o monte de se humilhar para deixar Deus agir. Que muitas vezes Deus deixa de agir porque a gente coloca no nosso coração o eu.
Então, deixe Deus aparecer. Aleluia. E até hoje, lá está no monte do Senhor se proverá. Não vai ser diferente na sua vida. Tá difícil, tá. Irmã Selma, porque a senhora não sabe da minha situação. É por isso que a senhora está tendo essa fala. Eu não sei realmente. Mas o nosso Deus, que contempla tudo, que lhe conhece, o seu deitar, o seu levantar, os seus pensamentos, os seus projetos, ele sim, ele está a contemplar. E ele te convida nessa tarde, aleluia, sobe o monte, aleluia, e Deus proverá, aleluia. Mas para subir o monte, precisa ter fé. Para subir ao monte, precisa ser obediente, né? Porque não pode fazer nada sem obediência, né? E Deus quer obediência também nessa tarde. E também as promessas de Deus vai chegar na sua vida quando você perseverar. Fique no caminho que o Senhor está te mostrando. Não foi fácil para Abraão. Ele tinha Ismael, mas Deus queria provar sua fé com Isaque. Aleluia! Porque Deus já tinha projeto na vida de Ismael, como tinha do de Isaque. Mas Isaque foi o filho da promessa de Deus. Aleluia! E da idade dele, né? A Bíblia fala que Abraão, quando foi gerado Isaque, ele tinha 100 anos. Quando foi a sua mãezinha Sara, ela tinha 90 anos, já não tinha os costumes das mulheres. E ali já foi um ato de fé. Onde é que uma mulher com 90 anos vai ter um filho? Me diga. Mas o Deus que servimos é o Deus que faz coisa tremenda. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Tá difícil aí nesse lado. Aleluia. Ele tá chegando com a resposta para você que está desanimado, para você que está sem esperança, para você que diz que não tem mais fé em receber a vitória. Ele está chegando e eu creio que você há de agradecer, porque o nosso Deus, ele é vivo e ele chega na hora certa. Viu? Quando Isaque já estava ali amarradinho, ele chega na hora certa. Às vezes a gente diz que está demorando, não. Deus está te preparando para tu receber de braços abertos. Teu filho! Aleluia! Teu filho que está nas drogas. Deus está dando livramento. E ele vai chegar para você e dizer: mãe, passei de morrer. E você vai dizer: foi minhas orações. Você está debaixo do meu joelho. Você está debaixo do joelho da igreja. E ele vai voltar. Aleluia. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele chega. E ele vai chegar aí. Aleluia. Creia tão somente nessa tarde que Deus tem lugar certo nessa mensagem. Porque ele é Deus. E ele conhece o limite do homem. Ele conhece até onde a gente aguenta, aonde a gente pode ir. E ele diz: daqui adiante não. É até aqui. É até aqui, não vai mais seguir.
O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso e Ele faz. Agora, não esqueça, suba o monte. Suba o monte. E há providência de Deus. Aonde você estiver, no seu lar, na rua, nos hospitais, aonde você estiver, Deus vai até onde você está. Basta só um toque. Há só um toque da mão de Deus para fazer a diferença. Viu a mulher que estava com fluxo de sangue? Deus permitiu que ela que tocasse em Jesus, na orla de Jesus. Mas viu aquele cego que estava ali e ele fez um lodinho e Jesus o curou. E assim é na sua vida. Que Deus abençoe.